Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Seja bem-vindo, Padre. Louvado e amado. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Já estava na missão, tive uma missa às 7 horas da manhã agora no Barro Vermelho. Estava celebrando a missa de corpo presente. Pois seja bem-vindo, Padre Leão. Sim. Oi, padre. Eu tinha preparado um material que está no computador, mas ele resolveu dar um pano e não quer abrir. Mas nós vamos falar assim mesmo, sem o material que eu preparei. Porque, afinal de contas, eu sei o que eu escrevi lá, né? Então, queria primeiro saudar todos, dizer que estou muito feliz com esse retorno que nós estamos fazendo, gradual. Eu sei que é um tempo muito difícil, um tempo muito complicado, e eu quero agradecer a cada um de vocês pelo esforço que vocês têm feito. Nós tivemos a nossa festa de Santo Antônio muito limitada, nós só podíamos ter um coroinha na igreja, somente na missa solene que a gente pôde ter mais de um. Mas, mesmo assim, eu quero agradecer pelo esforço que vocês fizeram durante a festa de Santo Antônio e agora com a reabertura da igreja. Primeiro quero deixar uma coisa muito clara, não tenho feito cobranças, porque nós estamos obedecendo os decretos, né? Os decretos tanto do Ministério Público quanto da igreja, né? Que é com relação às crianças e os idosos. Mas é lógico que eu não posso proibir. Então, aqueles coroinhas que a família permite, que a família não coloca obstáculo, então, sintam-se acolhidos, bem-vindos. Yuri está fazendo a agenda, né? Está fazendo ali o calendário. Então, aqueles que se dispuserem e a família permitir, então coloque-se à disposição. A gente fica muito grato. O altar fica muito sem graça sem vocês, né? O padre sozinho fica perdido, né? Então, é muito importante a presença dos coroinhas na igreja, né? Ao lado ali no serviço do altar. Para isso que vocês foram constituídos como aqueles que servem o altar. Então, desde já, quero agradecer que muitos, depois com essa reabertura, já têm aparecido na igreja, já têm colocado à disposição, já têm colocado a serviço. Não tem um número, tá certo? Quer deixar assim claro. Não, tem que ser um, tem que ser dois, tem que ser três. Não, pode ser aqueles que foram escalados, aqueles que se colocaram à disposição. E eu preciso muito que nas quintas-feiras, que toda quinta-feira é um padre diferente que celebra, né? Somos 3 semanas, então cada quinta-feira um padre celebra. Uma quinta é o padre Manuel, outra quinta é o padre Carlos e outra quinta sou eu. Aí volta de novo, né? Padre Manuel, padre Carlos e eu. E assim também nos fins de semana. Há sempre um rodízio dos padres, para que todos os padres possam celebrar na matriz e também nas comunidades. E na quinta-feira, a gente sempre tem o costume, como é a adoração do Santíssimo, bênção do Santíssimo, né? É muito importante a presença de vocês para o momento de incensar o Santíssimo, né? Então, quantas vezes tem só um coroinha, fica mais difícil, né? Vocês sabem, eu já disse a vocês uma vez que eu tenho alergia ao incenso, mas em solenidades, em celebrações festivas, em bênção do Santíssimo, eu tenho que fazer de conta que não tenho alergia e eu tenho que usar, até porque faz parte também do cerimonial, né? O Jesus ser ali incensado, para ser adorado. Então, aqueles que tiverem disponibilidade nas quintas-feiras, nunca deixe sozinho, sem ter a presença de vocês. Eu acho que, além da celebração não ficar bonita sem vocês, né, fica faltando alguma coisa, né? Então, mesmo assim, algumas quintas-feiras nós tivemos já, né, coroinha suficiente para fazer a incensação do altar e do Santíssimo. E quero que, acho que não sei quem é que está na sala, não olhei direito ainda quem está na sala, mas
nós não estamos ainda não temos a permissão de fazer reuniões presenciais, né? Mas à medida do possível, né? Acho que esse caminho, esse veículo que agora está sendo usado para reunião, para formação, é um veículo que veio para ficar, né? Independente, mesmo depois que a gente volta às reuniões presenciais, eu acredito que a gente vai poder fazer muitas reuniões e muitos planejamentos através deste canal, né? Onde muitas vezes nem todos podem estar na reunião no dia, né, presencial, mas em algum lugar que estiver pode participar também da reunião para ficar sempre atualizado e sempre formado, né, que esse é o grande papel das reuniões dos coroinhas, que é a formação. Existe muitos pedidos, muita gente aqui na sede, né, de adolescentes pedindo e crianças, né, para entrar no grupo de coroinhas. O que eu tenho dito para os pais é que, como nós não estamos tendo reunião presenciais, nós não estamos agora, nesse momento, acolhendo, porque para a gente acolher esses novos coroinhas, a gente precisa dar o quê? Uma formação para eles, ter ensaio, apresentar as coisas, ensinar direitinho, do jeito que, como vocês também foram, né? Vocês, quando entraram no grupo de coroinhas, com certeza, vocês tiveram toda uma preparação, tiveram toda uma formação. Eu sei a preocupação dos coordenadores. Eu não sei se o Gorete está no grupo aí, né? Mas sei que o Yuri está, estou vendo daqui, né? Estou vendo algumas pessoas daqui. E, e é muito bom, né? A gente saber, né? Eu estou vendo agora aqui, né? Quem está presente: Antônio Pedro, Cauane, Gabriel, Jefferson, Josiane, esse nome eu não sei pronunciar, Libre Rios, Luiz André, Marcelina, Maria Clara, Moisés Amorim, o grupo da Pastoral dos Coroinhas, né? Então, vocês que estão presentes nesta reunião. Muito bom. E dizer que a gente vai aguardar. Eu creio que lá para fevereiro, eu acredito que antes disso não, né? Mas eu acredito que a partir de fevereiro a gente volte, fevereiro ou março, a gente volte às reuniões presenciais. Eu acredito que a gente só vai poder acolher novos membros no grupo de coroinha a partir do momento que a gente estiver tendo as reuniões presenciais. Enquanto a gente não estiver tendo as reuniões presenciais, eu vou precisar e contar com a participação de todos vocês. Eu sei que aqui na sede, né, nós temos um grupo menor, né? Alguns dos membros do grupo Coroinha já se afastaram, né? Não estão mais vindo, né? E a gente tem que respeitar também a liberdade de cada um, né? De tomar a decisão de ficar ou não. E os que ficarem, a gente vai fazendo da melhor forma possível, né? O Padre Carlos ele estará sempre à disposição de vocês, né? Porque como é muita coisa para que eu possa acompanhar, né? Então, ele já teve em algumas reuniões de formação com vocês, ele já conhece também boa parte de vocês, então ele vai me ajudar também, né, nesse processo de formação com os coroinhas, tá certo? Então, à medida do possível, a gente vai se organizando. Na verdade, muito mais, eu queria essa reunião só para agradecer a cada um de vocês. Eu sei que ainda temos que nos conhecer, porque a gente não se conhece direito, porque quando eu assumi já foi na última semana de janeiro, aí nós tivemos o mês de fevereiro, que eu estava conhecendo as comunidades ainda, conhecendo alguns grupos, e não deu tempo participar de nenhum encontro com os coroinhas, porque logo no dia 17 de março nós tivemos a paralisação. E aí o meu contato que eu tenho com vocês são nas celebrações, né? Nas missas. E como também muitos não puderam vir durante essa pandemia, então tem alguns de vocês que eu ainda não conheço, ainda não sei. Também quero ressaltar, né, a formação de vocês, no sentido de que eu acho bonito quando a gente chega, quando vocês chegam na igreja, vocês têm toda uma preocupação de olhar como é que está o altar, de olhar como é que estão os livros, se estão marcados. É muito bom, né? Isso é sinal que vocês tiveram uma formação adequada e suficiente, né?
Quero só parabenizar vocês também por isso e dizer que a gente aos poucos vai se organizando. Então, vou estar aberto agora também para que vocês também possam fazer algumas perguntas, né? Possam fazer ao tirar algumas dúvidas, né? Para que a gente possa aos poucos ir conhecendo. Então, se quem quiser falar, pode ligar o microfone, pode fazer uma pergunta, pode tirar alguma dúvida. O momento é esse da gente fazer um momento de interação. Porque também eu queria ouvir algumas perguntas, né? Algumas dúvidas, alguns questionamentos, algumas coisas que os coroinhas queriam tirar, saber. Até porque é muito bom ouvir cada um fazer alguma pergunta, né? Alguma dúvida que tenha sobre o serviço, sobre o tempo, como de alguma coisa. É importante essa interação também de vocês. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa para fazer, deve-se fazer também. Pronto, já saiu uma pergunta aqui, né, de Antônio Pedro, né? Ele perguntou qual é a conduta, né, do coroinha dentro da igreja. Olha, é muito interessante essa sua pergunta, porque quer queira ou quer não, aqueles que estão no presbitério, né, ali ao redor do altar, são aqueles que lá de baixo, né, todo mundo está olhando para eles, né? Vocês são referência para as pessoas, né? Então, mesmo que vocês não conheçam ninguém, mas muita gente de Barbalha que vem para a missa conhece vocês. Então, quando vocês estão na rua, quando vocês estão fazendo alguma coisa, por mais que você não conheça as pessoas, mas as pessoas te conhecem, né? Alguém diz, olha ali o coroinha da igreja, né? Então, as pessoas vão sempre saber quem são vocês. Então, a nossa conduta, não só na igreja, mas em qualquer lugar que a gente esteja, também é de dar testemunho, né? Porque as pessoas vão estar sempre olhando para a gente. Muito importante quando chegar mais cedo, né? Ou chegar um pouco mais cedo, como eu falei, vocês já têm esse hábito, mas continuar, né, com chegar mais cedo para olhar se os livros foram marcados, sempre pegarem a liturgia, né, para poder dar uma olhada se o livro está marcado no lugar certo, e também consultar o padre, que às vezes, por exemplo, ontem eu celebrei meio-dia, ontem era verde, né, do tempo comum, mas aí eu ia celebrar a missa de Nossa Senhora, então, obviamente, eu fui marcar todas as orações, né, do comum de Nossa Senhora, né? Então, é muito importante, né, sempre saber, padre, o senhor vai celebrar a missa hoje do dia mesmo, ou o senhor vai ter alguma alteração? Porque às vezes o padre tem uma outra celebração para fazer, né? E aí, para não ficar o livro marcando uma coisa, quando chegar no altar, ser outra coisa. Então, é muito importante também, além de você conferir o livro, né, você também olhar se consultar o padre, né, se vai ser mesmo aquela celebração. E, e outra coisa também que é importante, coroinha, não ficar só entrando e saindo na sacristia, né, porque também assim acaba não participando da missa. E como eu falei, as pessoas que estão embaixo, elas ficam observando a gente, né? Elas ficam observando até se o padre está acordado, se o padre está ouvindo as leituras, se os coroinhas estão ouvindo a leitura, se a gente está atento. E essa questão de estar atento. O coroinha, ele tem que estar atento às coisas, né? Às vezes cai um microfone, um livro para pegar uma coisa. Então, estar sempre atento a tudo o que acontece na celebração e evitando o máximo possível de estar saindo do presbitério, né, para ir à sacristia. Só quando tiver alguma função, quando tiver que pegar alguma coisa, né, pegar algum livro, pegar uma água, ou aqueles que estão responsáveis por turismo, né, que tem que olhar o fogo, tem que olhar como é que está, mas fazer o máximo possível para não ficar só entrando e saindo no presbitério durante a celebração. E uma postura, né, quando você estar, né, sentada, ter uma postura, né, digna do momento em que estamos vivendo e celebrando. Mas eu estou falando isso, né, eu sei que vocês já são bem formados, né, eu sempre digo assim, eu acho muito bonito os coroinhas de Barbalha, porque vocês tiveram uma boa formação, né, e vocês, de fato, já se comportam como se fossem, assim, já de muitos anos, né, no ministério.
Essa é uma das atitudes, né, do comportamento do coroinha no presbitério. Mais outra, é muito interessante essas perguntas. Pode fazer ao vivo também. Pronto. O que compete ao coroinha? Qual é o trabalho do coroinha? O serviço ao altar, né? Então, estar ali atento, né, de muitas vezes, por conta dos ventiladores, né, que ficam ali, do ventilador que fica sempre ali no altar, então, estar atento se é necessário ficar sustentando o livro, né, para as páginas não virarem, né, estar atento na hora de levar as galhetas, né, levar os objetos para o altar, né? Então, é lógico que o nome já diz, é serviço ao altar. Então, tudo aquilo que se refere ao altar, né, a uma necessidade. Então, por exemplo, tem uma coisa que aconteceu, que acontece às vezes coisas inesperadas. E o coroinha não vai ficar só parado e olhando se ele pode ir lá e ajudar ou fazer alguma coisa, né? Então, como ele está ali no presbitério, ele tem que estar como? Atento, né? Qualquer situação que possa acontecer, que de repente possa exigir, né, a participação dele, né, a atitude dele. Então, ter atitude. Coroinha tem que ter atitude quando está no altar, né? Além do serviço que é prático, né? Porque o coroinha sabe qual é o papel dele ali no altar, né? De estar servindo, né? De estar olhando as necessidades, mas que, acima de tudo, né, que também deixe que cada um seja responsável. Normalmente vocês fazem uma distribuição, né? Uns ficam com a galeta, outros ficam com o cálice, outros, quando termina o ofertório, vai recolher as ofertas, né? Recebe as ofertas. Então, se também houver uma distribuição de tarefas, né, cada um fique atento ao seu papel e à sua responsabilidade na celebração. Quando a missa é com o bispo, por exemplo, né? Então, tem aqueles que ficam sustentando, né, a cruz, né, que fica sustentando o báculo do bispo, fica sustentando a mitra do bispo. Então, cada um são funções. Então, estar atento, né? Na hora de tirar a mitra, na hora de colocar a mitra, na hora de entregar o báculo ao bispo, na hora de receber o báculo, aqueles que estão responsáveis pelo de levar o turíbulo e a naveta, né? Saber direitinho a hora que vai levar, quando vai ficar, aonde vai sair. Então, isso são atividades próprias do coroinha. Olha, está repetindo a pergunta, mas eu posso de novo reforçar. O que compete o coroinha? Primeiro, acima de tudo, participar da missa, né? Ele está ali a serviço do altar, né? Ele está a serviço do altar. E certo, olha, eu vou ler de novo aqui, Antônio Pedro. Estou tentando localizar aqui sua pergunta. Pronto. Se quisermos aprofundar o nosso conhecimento sobre a liturgia e principalmente sobre o nosso papel na igreja, quais os livros o senhor recomendaria? Ora, primeiro, existem livros próprios para a formação do coroinha. O grupo de coroinha ele faz parte do Ministério da Liturgia. Existe todo um... Quem são os grupos que participam do Ministério da Liturgia? É o grupo de leitores, né? O grupo de acólitos, o grupo de salmistas, né? O grupo dos ministros da comunhão eucarística, né? São grupos que estão diretamente ligados ao altar. Então, toda a formação litúrgica ela é igual para todos. Então, qualquer livro específico, hoje a CNBB, eu sempre digo que os livros mais indicados para a gente estudar liturgia são os livros próprios da CNBB, porque os livros da CNBB
são os livros que trazem as orientações do bispado, né, da igreja no Brasil. Nós vamos ter, por exemplo, existem muitos autores litúrgicos, né? Se a gente olhar hoje, pesquisar, a gente vai ver que existem muitos autores que publicam livros sobre liturgia. Porém, a melhor orientação para todos nós hoje são os livros da CNBB. Por quê? Porque os livros da CNBB eles falam uma linguagem única para todas as igrejas do Brasil, né? Para o Coroinha, o melhor livro para a gente estudar liturgia é o próprio Missal. Às vezes a gente não costuma ler o Missal, né? As notas que tem no Missal. O Missal deveria ser um dos primeiros livros estudados na formação dos coroinhas. Ou seja, quando a gente pega o missal ele é todo cheio de notinhas que vêm entre uma coisa e outra. Acredito que vocês já viram e até muitos já tiveram a curiosidade ou já leram. Talvez até já tenham estudado. Mas quando a gente pega o missal, ele vem todo cheio de observações. Ele diz a hora de sentar, a hora de fazer o sinal da cruz, a hora de se ajoelhar. O que é que tem que fazer entre cada coisa para orientar a celebração eucarística. Então, primeiro, antes mesmo até de ler os livros da CNBB, é fazer um estudo do missal. O missal, ele diz o que tem que acontecer na íntegra. Se a gente conhece o missal, as orientações do missal romano, então uma das outras partes, aí sim seguir as leituras dos livros da CNBB, que são livros pequenininhos, inclusive tem um livro próprio de liturgia, né? Eu não sei se eu tenho ele aqui, mas tem um livro próprio de liturgia. Também foi publicado um tempo desse um novo diretório que a CNBB publicou. O senhor recomenda também? Livros da CNBB. Diretório é um livro da CNBB. Eu estava procurando ele aqui, não está aqui não. Então, todos os livros que são publicados pela CNBB são todos os livros recomendados. Por quê? Porque os livros da CNBB é que traz a orientação geral, né? Então, ele vai trazer as normas. Se você for coroinha em Barbalha, se você for coroinha em São Paulo, se você for coroinha em qualquer lugar, e normalmente é sempre um pulo, às vezes sempre começa pelo grupo de coroinha e depois está envolvido na equipe de liturgia, depois também vocês também fazem leitura, entram na equipe de leitores. Então, seguindo as orientações da CNBB, aonde você estiver, em qualquer parte que você estiver, você vai estar sempre em comunhão com a igreja. Padre, nós também estamos também planejando um tipo de livro também. Então, um livro para nós, estudo dos coroinhas. Então, o senhor já tem alguma recomendação de algum tipo de livro de coroinha ou ainda vamos organizar? Não, eu não tenho nenhuma orientação agora, né? Mas eu posso ver qual o melhor livro, né? E olhar aqui nos meus arquivos, nas minhas coisas, um livro que de fato pode ajudar, porque assim, não é nem formação para ser coroinha, porque vocês todos já são gabaritados para isso, né? O que eu disse no início, vocês já são todos gabaritados para serem bons, já são bons coroinhas. E o que eu acho interessante é esse desejo que vocês estão tendo pela formação. O catecismo que você acabou de citar aí, ele é interessante. Agora, esse catecismo ele é todo fundado também no Vaticano II, no Concílio Vaticano II. Ele tá todo enraizado, né, porque no próprio documento do Concílio Vaticano II tem um livro só também sobre liturgia. É outra coisa que a gente pouco conhece, né? Então, nós temos o catecismo, mas nós temos o documento, o livro próprio, que é
né, do Vaticano II, o compêndio do Vaticano II, que traz um livro, e é o que ainda, né, nos oferece como grandes orientações para a liturgia, né, que é um dos livros do compêndio do Vaticano II. Mas eu vou dar, no máximo, eu posso passar para você, você coloca no grupo, né? Terça-feira eu posso passar algumas indicações de livro para que vocês mesmos tomem as decisões de escolha, qual é o melhor para que vocês pudessem fazer uma leitura em comum, em conjunto, e aproveitar, marcarem um dia para ler uma parte, depois marcarem um dia para conversar e debater e tirar dúvidas sobre aquela parte lida. Padre, em relação ao serviço da igreja, muitos coroinhas têm algumas perguntas em relação sobre, porque nós cerimoniários, em relação a tirar a pala do cálice, é a nossa função ou não é a nossa função de tirar a pala do cálice? Não, primeiro não é função do coroinha, deve ser do padre. O padre tem que ver a necessidade se tem que tirar ou não. Porque para que é que serve a pala? A pala é para evitar de cair alguma coisa dentro. Às vezes tem uma mosca, às vezes tem um mosquito, às vezes está numa capela que não é forrada, e pode cair alguma coisa dentro. Então o padre pode achar por bem deixar a pala o tempo todo ali, sem precisar tirar, porque não vai deixar de ser consagrado porque a pala está ali em cima, né? Então não vai ser a pala não vai dar essa limitação da consagração do sangue de Cristo, né? Ela é para evitar de cair qualquer coisa dentro. Às vezes o padre não tira porque esquece, né? Às vezes ele esquece de tirar a pala de cima, mas aí é responsabilidade dele, né? Responsabilidade do padre, tá certo? Por exemplo, eu não sei se já aconteceu, talvez não aconteça com vocês, talvez com os maiores, né? O Padre Emanuel está celebrando agora e ele está tomando alguns remédios que impede dele tomar o vinho, o sangue de Cristo, né? Porque tem o teu alcoólito e pelos remédios que ele está tomando, ele não pode tomar. Então, esses dias uma ministra me perguntou, padre, o Padre Emanuel pediu para eu tomar o cálice. E eu fiquei com receio, eu não tomei. Ele chamou outra pessoa e entregou. Aí ela perguntou: é possível fazer isso? Sim, é possível. Porque é a comunhão. A comunhão, ela tanto pode ser pelo corpo de Cristo, como pode ser pelo sangue de Cristo, né? Estando consagrado, tanto a hóstia quanto o vinho é o corpo de Cristo, é um só, né? Depois de consagrado, não diferencia, né? No sangue vai estar todo Cristo, na hóstia vai estar o Cristo também por inteiro, né? Então, não vai diferenciar. Depois de consagrado, o corpo e o sangue de Cristo é um só, né? Então, a ministra ficou com receio e eu disse para ela, olha, se na próxima vez que estiver celebrando e ele pedir para que a senhora consuma, consuma, porque é o corpo de Cristo, é o corpo e o sangue de Cristo que a senhora vai estar se alimentando. Talvez ele não peça aos coroinhas, mas digamos que não tenha nenhum ministro e vocês sejam surpreendidos naquele momento, né? Então, não tem proibição, a não ser que também você não possa, né, tomar nenhuma, esteja tomando alguma medicação, alguma coisa que não possa também consumir o sangue de Cristo. Padre, terça-feira, Padre Manuel fez isso com minha mãe. Ele pediu para minha mãe beber o sangue de Cristo, terça-feira. Isso. Ele vai sempre fazer isso até terminar de tomar a medicação dele. Por isso que eu estou dizendo, talvez ele não peça aos coroinhas, mas, de qualquer forma, é importante também você ter essa informação, porque vai que lá na frente, um dia, vocês se tornem ministros da comunhão eucarística, né? Sejam homens e mulheres de valor na igreja, né? E sejam surpreendidos com uma atitude dessa, e para que vocês não fiquem assustados, saber se pode ou não pode. Então, se o padre está convidando, é porque com certeza ele não está podendo consumir naquele momento. Então, vocês já estariam também preparados já estão sabendo que é possível também receber a Eucaristia através do sangue de Cristo. Padre, publicar aqui uma pergunta no chat.
diz bem assim, ó, foi Antônio Pedro. Nas reuniões das comunidades, quais os pontos o senhor acredita para serem primordiais que sejam tocados durante as formações ou reuniões? Olha, precisa de fato haver uma unicidade de formação. Nas comunidades, a gente até tem muitos coroinhas, né? Na massa comunidade, a gente encontra muitos coroinhas. Porém, eu acredito que precisava ter uma formação mais única, mais centrada, centralizada, né? Eu vejo que nas comunidades existe um esforço muito grande dos coroinhas, um respeito muito grande pelo serviço do altar, né? Agora, eu não sei também até que ponto existe uma formação, como vocês estão falando agora, né? Com relação a estudo de liturgia, né? Ao papel do coroinha, ao serviço do coroinha, né? Muitos também ficam um pouco perdidos, né? A gente percebe muito isso, muito nas comunidades, perdido. E também com relação aos trajes. Por exemplo, eu já estive em uma comunidade em que o coroinha estava ajudando de chinelo, né? Não tem nenhum problema de estar de chinelo, né? Mas a questão é que fica um pouco, né? Quando eu digo chinelo, era, por exemplo, a havaiana, né? Não tem nenhum problema de estar de havaiana, né? Pode estar até descalço, né? Mas, assim, aí tem essa preocupação também, né? De não destonar tanto, né? No corpo celebrativo, né? Mas acredito que a gente vai passar essa fase difícil e a gente vai se encontrar, todo mundo, para um dia inteiro, um fim de semana de formação, né? De manhã, tarde, de estudo, com celebração, com ensaio, né? Que a gente possa trazer todo mundo das comunidades aqui para a sede, para esses encontros. Eu tenho esse grande desejo, né? Junto com o Padre Carlos, da gente fazer um fim de semana formativo, né? De orientação, de instrução, até mesmo para fazer a acolhida dos novos membros, que querem entrar no grupo de coroinha. Padre, tem alguma coisa que nós fazemos de errado no altar e que o senhor quer falar? Alguma coisa que nós fazemos de errado no altar? Não, eu não vejo que vocês fazem as coisas erradas. Eu acho que vocês fazem até mais do que eu deveria fazer. Vocês estão muito atentos, né? É o que eu disse anteriormente. Eu acho que vocês tiveram uma boa formação, né? Então, por isso que vocês têm essa dedicação toda, né? Talvez o que precisa entre a gente é ter mais unidade, né? Ter mais comunhão, né? E a gente procurar ser mais responsáveis com os nossos compromissos, que às vezes é feita uma escala, né? E a gente acaba não sendo possível ir, e a gente acaba não avisando no grupo, olha, hoje eu não vou poder ir, eu estou escalado, para que pudesse também, aqueles que estiverem dispostos se colocarem à disposição para participar da, da celebração. Mas, assim, é o que eu digo, eu só tenho é que parabenizar o grupo de coroinhas. Eu acho que vocês tiveram uma boa formação e acredito que agora, mais do que nunca, vocês não precisam aprender a ser coroinha, vocês precisam ter formação para ser, de fato, bons cristãos. Essa grande preocupação que eu estou vendo de vocês é importante. Liturgia. Aprender, estudar mais sobre liturgia. Mais alguém tem alguma pergunta para o Padre Leandro? Porque o momento agora é essa. Quem quiser tirar suas dúvidas, se alguém tem alguma opinião para falar. Então é o seguinte, como nós marcamos esse tempo agora, e eu achei muito importante ter esse momento virtual com vocês, né? E só digo que a gente vai ter, se Deus quiser, não se angustiem, não fiquem
preocupados logo. Eu sei que o desejo da gente dar. Não, não. Não, Ei, padre, a tem. resposta, os acólitos não precisam para ser padre. Precisam uma formação específica que, inclusive, no ano passado, no encontro de liturgia da diocese, se está pensando em fazer essa formação a nível diocesano. Não vai mais a possibilidade de ter a nível paroquial, mas que seja uma formação a nível diocesana para ter acólitos instituídos para a igreja. Então, a gente vai ficar aguardando, porque era para esse ano, mas tudo esse ano está diferente, e a gente não sabe como vai ser no próximo ano. O que a gente tem que fazer? Ter um pouco mais de paciência para ver, deixar tudo isso passar. Né? Tudo isso vai passar, e a gente vai voltar ao normal, e quando a gente voltar, a gente vai voltar com mais disposição, a gente vai voltar com mais vontade de ser igreja e de fazer o melhor, porque se Deus quiser, nós vamos estar todo mundo vivo, né, para fazer o melhor e dar o melhor para a igreja. Padre, porque tem vezes assim que é na semana, aí não chega leitores. Aí pede para nós, coroinhas, fazer leitura no altar. Aí o senhor permite assim nós fazer leitura mesmo se vindo? Sim, permito sim. Aí vai depender só do coroinha. Nem todos os coroinhas gostam de fazer leitura, né? É, vou responder as duas perguntas. Olha, primeiro, nem todo coroinha gosta de fazer leitura. Para fazer leitura também é uma questão de vocação. Por isso que existe o grupo de leitores, né? Tem gente que sabe ler bem, mas não gosta de fazer leitura. Às vezes é por uma necessidade. Por exemplo, quantas celebrações não tem coroinha e os ministros acabam fazendo o papel de coroinha, servindo no altar, né? Então, às vezes, é só uma questão de necessidade. O coroinha está na missa, mas não chegou ninguém para ler, né? Então, o coroinha ele pode expor a fazer a leitura, por quê? Porque é a necessidade daquele momento. Também, se ele também não quiser, ninguém vai obrigar, mas é se colocar à disposição. Agora, é impossível, né? Se o coroinha. Primeiro, não deveria ter coroinha que não tivesse feito a primeira Eucaristia. Acho que um dos critérios para ser coroinha é ter a primeira Eucaristia, ao serviço do altar, né? O coroinha deve ter a primeira Eucaristia, né? Agora, se também o coroinha não estiver apto para receber naquele momento, ele pode dizer ao padre: "Ó, padre, eu não estou preparado", né? Seja sincero, seja verdadeiro. Eu acredito que ele não vai pedir para que vocês consumam, mas ninguém sabe, né? Estou falando isso mais para vocês para o futuro, né? Quando vocês já tiverem maiores, né? Quando vocês tiverem outros serviços no altar, que não seja de coroinha, né? Daqui a um tempo, 10, 15 anos, sei lá, e um padre pedir isso para vocês, vocês sabem que tem, que pode, né? Então, estou dizendo que ele vai fazer isso agora para vocês, que eu acredito que ele não vai fazer. Mas eu estou só dando uma orientação para vocês. Tá certo? Ei, padre, e também em relação a essa pergunta que ele acabaram de fazer sobre no qual o coroinha bebeu o vinho, também nenhum padre não vai saber quem é que fez a primeira comunhão e quem ainda fez, né? Porque isso também é um critério do coroinha, né? Dizer, padre, eu fiz a primeira comunhão, posso beber. Então, é mais questão mais de informação, né? Que muitas vezes precisa se ter entre coroinha e compadre, né? Eu acho que é que falta muito no serviço do altar. Mas ele não vai pedir, não. Eu coloquei isso apenas para como informação, porque como aconteceu com a ministra, e a ministra ficou sem saber se podia ou não, né? Então, coloquei isso apenas para vocês saberem que, digamos, no futuro, que algum padre peça, vocês sabem que podem, né? Porque também é a comunhão. Agora, como você também está falando, Yuri, a pessoa não é só porque pode que vai beber, porque se a pessoa não estiver preparada para comungar, porque tomar o vinho é comunhão. Então, se a pessoa não estiver preparada para comungar, ela tem que ser honesta com ela mesma. Não, padre, eu não estou preparado, né? É uma questão só de ser honesta com a própria fidelidade. Tá certo? Eu agora tenho umas 10 pessoas aqui para atender confissão, né? Eu ainda não, já mandaram a mensagem aqui para mim,
né? Eu ainda não cheguei da missa direto aqui para o quarto, e agora já mandaram, Tamir já mandou uma mensagem aqui para mim, padre, o povo da confissão está aqui. E ainda tenho 2 batizados hoje de manhã. Então, eu digo a vocês, se um de vocês forem um dia, tiver a vocação de ser padre, vocês vão ver como a gente não tem tempo para respirar. Da hora que acorda até a hora que a gente vai dormir, tem missão para a gente fazer. Eu fico muito feliz por ter tido essa oportunidade de me encontrar com vocês. Foi até bom não ter apresentado o que eu preparei. Eu acho que a gente pode fazer isso em outro momento, até mesmo presencial. Mas quando for terça-feira, eu mando para Ian coloca no grupo de vocês, né, algumas sugestões de leitura sobre liturgia. Tá certo? Um abraço a todos. Obrigado, Ian, pelo convite, Yuri, pelo convite, e que Deus abençoe a todos. Padre, antes do senhor encerrar, a Pastoral dos Coroinhas da Paróquia Santo Antônio agradece pela participação do senhor que o senhor teve, pela disponibilidade que o senhor teve para dar essa formação para cada um de nós. E gostaria também de convidar o senhor para encerrar nosso encontro com a bênção. Pode ser, padre? Pode ser demais. Então, esse ano a gente não celebrou como deveria celebrar o nosso padroeiro, que é São Tarcísio, né? Mas a gente vai pensar que no próximo ano, se Deus quiser, nós vamos fazer uma grande festa de São Tarcísio, porque tudo vai ter passado. Ele é o padroeiro de vocês e também é o meu padroeiro, porque eu também fui coroinha, né? Fui coroinha na minha adolescência, né? Eu passei muito tempo como coroinha. Então, assim, acredito que todos os padres tiveram essa experiência de coroinha em suas paróquias, né? Então, eu sei quanto cada um se dedica, porque no nosso tempo a gente fazia o possível para estar junto do altar do Senhor no serviço na igreja. Eu sei que vocês fazem a mesma coisa. Então vamos pedir que por intercessão de São Tarcísio, o nosso padroeiro, ele possa nos dar esta bênção, interceder a Deus por nós, e possa vir todas as graças e bênçãos do céu nesse momento tão difícil, e que ele nos livre de todos os males nesta pandemia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. No meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado a Amém. vocês todos no meu coração. Eu sou meio esquisito, não sabe? Eu sou meio brabo, mas eu sou também uma pessoa boa. Acredita em mim, que eu sou uma pessoa boa. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, padre. Tchau, padre. Tchau, padre.